Olá, vou falar agora sobre algumas patologias e problemas que podem ocorrer em imóveis que devem ser prestados atenção. Espero que o vídeo seja muito útil para você. Bem, vou começar por uma bem simples. Para entender ela, você tem que saber um princípio que é bem fácil, que é o princípio de Saint Venant. Ocorre que quando uma peça tem uma abertura aqui, uma interrupção, vai ocorrer um acúmulo de tensões e solicitação ao redor dessa área. Então ela fica muito mais suscetível e vulnerável. E quando isso é negligenciado, você pode perceber que vai aparecer fissuras em aberturas como portas ou janelas. E para evitar isso, um modo de resolver é bem simples. O Código de Práticas do IPT recomenda que você faça vergas e contravergas. Contraverga é esse elemento aqui de baixo e verga esse elemento de cima. Obviamente a porta não tem contraverga. É uma mini viga de concreto que vai transpassar um pouquinho para fora da abertura e vai evitar que esse problema ocorra. Agora, o segundo problema que eu vou comentar é manchas no topo de colunas ou muros. Ocorre o que? Como esse topo aqui está em contato direto com a chuva, com a umidade, a água vai se acumular aqui, essa argamassa vai se deformar de um modo diferente do resto do elemento. Então ela vai acabar gerando essa patologia, além de, claro, ocorrer um ataque biológico por ter excesso de umidade ali. E a maneira de você evitar isso é muito fácil, basta instalar um rufo para fazer o escoamento adequado da água, ter uma declividade também, claro, e aí você não terá que se preocupar com isso. Agora, um outro problema que eu vou comentar, que ocorre muito também, é o destacamento entre o pilar e a alvenaria. Acontece que a alvenaria de bloco cerâmico e o pilar de concreto são feitos com dois materiais muito diferentes, comportam de modo diferente quando você tem, por exemplo, dilatação térmica. Então vai ocorrer que aparecerá essa fissura vertical na interface dos dois. E para evitar que isso ocorra, você tem que dar uma fixação adequada entre esses dois materiais. Basta você usar telas metálicas, que você vai chumbar ela no pilar aqui e vai fazer uma dobra invadindo a alvenaria. Aí a cada duas linhas de bloco, duas fiadas, você repete isso aqui. Então os dois materiais vão ficar bem unidos e evitará o aparecimento dessa fissura. Bem, o encunhamento é um processo muito importante. Acontece o que? Essa viga aqui, ela receberá cargas em cima dela de não sei quantos pavimentos. Então, para reagir a isso, ela vai se deformar. Ela vai sofrer um deslocamento, mesmo que seja de apenas milímetros. Mas se o alvenaria estiver em contato direto com ela, os blocos vão acabar sendo esmagados. Então você tem que deixar uma pequena fresta aqui que depois vai ser preenchida. Acontece que para ganhar tempo na obra e seguir adiante, muita gente faz esse preenchimento muito rápido antes que a viga possa se deformar adequadamente. Então o bloco vai acabar recebendo um pouco desse esforço e vai trincar. Então esse preenchimento aqui dessa fresta deve ser adiado o máximo de tempo possível. E o preenchimento pode ser feito com vários materiais. Há várias soluções no mercado: espumas, argamassas com aditivo expansor, tijolos a 45 graus, etc. Bem, e se isso for negligenciado ou executado de uma maneira errada, você perceberá aqui na interface entre a viga e a parede uma fissura horizontal. Aqui você pode ver em uma escala mais perceptível. Uma coisa que chama a atenção de muitos engenheiros é o recalque diferencial. Você pode pensar da seguinte forma: o solo ele vai receber em cima dele uma carga que nunca esteve lá, que é a edificação, a casa, o prédio, o que for. E para aliviar toda essa carga que está em cima dele, ele tem que se deformar, se acomodar. Então vai ocorrer que o solo que está embaixo das fundações ele vai descer. E se ele descesse de maneira igual em todas as fundações, todas as sapatas, estaria tudo ok.
A edificação ficaria estável, só um pouquinho mais baixa, mas não seria um problema. Isso se chama recalque não diferencial, mas na verdade o solo é um material muito imprevisível. Você não consegue saber direito como ele vai se comportar. Então esse perfil de solo no qual essa sapata se apoia, ele se comporta de um modo muito diferente do que esse solo na qual essa sapata se apoia. São dois solos diferentes, mesmo que estejam poucos metros distantes um do outro. Então essa sapata vai descer mais que essa sapata, naturalmente. E aí isso fará que ocorra fissuras na edificação se esse recalque diferencial for muito acentuado. Então você consegue ver aqui predominância de fissuras a 45 graus. Claro que isso aqui são casos exagerados e não é nem adequado para se habitar numa edificação desse tipo. E uma observação interessante é que esse processo não é instantâneo. O solo vai levar dezenas de anos e ele ainda vai estar respondendo a essa carga. É um processo que pode ser muito lento às vezes. Então você pode construir, por exemplo, um prédio, ter construído na década de 50, 60 e depois de muitas décadas ele começa a aparecer problemas. Isso aqui é lá em Santos, onde muitos prédios tiveram problema de recalque diferencial. Você consegue ver ele torto a olho nu. Isso desvaloriza muito o imóvel, porque vai ter problemas de janela emperrando, você cair água ali no boxe do banheiro e não escoar para o ralo. Isso vai praticamente acabar com o valor do seu imóvel e para você arrumar isso é muito caro. Reparo de fundação é uma coisa muito cara, então nem tudo que você, às vezes o que você não vê pode te trazer muita dor de cabeça, então é sempre bom consultar um profissional técnico adequado para evitar que esse tipo de coisa ocorra. E uma curiosidade é a própria Torre de Pisa, que ela sofreu recalque diferencial. Em dado momento eles perceberam que a segurança da torre estava abalada, então eles tiveram que interditar a área e fazer reparos nela, senão ela poderia cair, vir a colapso. Porém, os engenheiros tinham a possibilidade de deixar a torre reta, só que ninguém ia querer visitar uma cidade para ver uma torre reta no prumo, então eles deixaram ela torta um pouco propositalmente. Outra coisa que deve ser comentada é a falta de cobrimento da armadura. O que ocorre? Peças de concreto, como por exemplo vigas, elas podem estar sujeitas a dois tipos de esforço, de compressão e de tração. O concreto é um material excelente para compressão, ele resiste muito bem a isso, só que os engenheiros estruturais praticamente desprezam a resistência dele à tração, porque ela é muito inferior à resistência da compressão. E para aguentar o esforço de tração no concreto, a gente usa barras de aço dentro dele, por isso chama concreto armado. E acontece que no exemplo dessas duas figuras, a armadura, aqui as barras de aço, os estribos, elas estão em contato direto com a atmosfera. Então estão recebendo gases, umidade, isso vai corroer, enferrujar a armadura, isso vai diminuir a resistência dela à tração. E como a gente sabe que o concreto não resiste à tração, se a armadura perder essa resistência, a peça pode ficar sujeita a grandes riscos, como inclusive o colapso. E mesmo que a peça não esteja aqui visível, exposta diretamente à atmosfera, se houver uma fissura muito grande na viga, por exemplo, pode ocorrer que mesmo assim entre umidade dentro da peça de concreto e corroa a armadura. Então fissuras grandes também podem estragar a armadura. E para você evitar esse problema, a norma brasileira exige um cobrimento da armadura, que é a distância da barra de aço aqui até a face externa do concreto. Tem que ter um valor mínimo. Isso é garantido através de espaçadores, que são essas pecinhas plásticas que estão circuladas na imagem. Bem, todas essas patologias significam que seu prédio ou sua casa vai cair? Não necessariamente, mas acontece que a norma brasileira ela coloca várias regras para evitar que ocorra grandes deslocamentos na estrutura, que haja grandes fissuras, coisas que incomodam o usuário, porque isso atrapalha a usabilidade e pode causar problemas de saúde para o usuário,
transtornos psicológicos, etc. Então isso tem que ser evitado. O bom profissional técnico, ele evita que isso ocorra, que trincas, deslocamentos, vibrações apareçam para o usuário. Isso se chama estado limite de serviço. A norma brasileira comenta muito sobre isso. Bem, eu não quis deixar o vídeo muito longo, então eu citei apenas algumas das patologias mais conhecidas por engenheiros. Eu fico aberto a qualquer dúvida, tentei fazer um vídeo mais didático possível, e é isso. Até mais.